Ora, muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, antes de mais. Queria-vos dizer que a agenda, pelo que eu vi, está bastante bem formatada e que, portanto, queria dar os parabéns à Filipa Fisch e à professora Helena Monteiro, porque, de facto, a agenda está, de facto, bastante bem estruturada. É um prazer voltar a esta escola, onde eu me licenciei, depois de passar pela Nova e ter-me zangado com o reitor, e portanto vim para esta escola porque me zanguei com o reitor da Nova, ficou a saber, mas depois também tenho outro contacto com a Universidade de Aveiro, onde fiz, portanto, o meu doutoramento, mas é uma escola que me deixou boas memórias e tenho recomendado muito e estou muito contente pela evolução que teve e pela presença que tem, não só na academia como na sociedade portuguesa. E foi sempre uma escola exemplar. Na altura em que eu entrei, era uma escola que vivia quase totalmente com fundos não públicos, portanto, e é uma escola pública, portanto, e continua a ser assim. Bom, esta mesa que vai começar, tem a ver com a transformação e com o impacto. Portanto, a transformação passa necessariamente pelos prestadores de saúde, não é? Porque são eles que criam dados. São os prestadores de saúde, ou são os doentes, não é? Mas são os prestadores de saúde que criam dados. Portanto, quando falamos em prestadores, falamos em todo o SNS, o Serviço Nacional de Saúde, mas também falamos dos grupos privados. Portanto, vamos ter que saber o que é que vai ser o futuro. Eu acho que esta junção das ULS, e é uma opinião pessoal, poderá acelerar este processo da gestão de dados e até da captação de dados. Enfim, ainda não sabemos o que é que vai ser. Dizia alguém que tem tudo para dar mal, mas é uma oportunidade que não podemos perder, mas eu espero que seja bom e que dê bem, mas temos que ser um bocado resilientes e não podemos desistir também à primeira. Agora, que faz todo o sentido, parece que faz todo o sentido para todos. E foi, inclusivamente, portanto, considerado um plano de longo prazo que tinha um entendimento político, mas que parece agora já não haver, como estamos perto de eleições, e, portanto, esta confusão da política portuguesa às vezes torna-me um bocadinho menos positivo. Agora, toda esta transformação e o impacto requer iniciativa pública e iniciativa privada. Um exemplo da iniciativa pública é aquilo que temos, e temos aqui o Dr. Nuno Costa, que é, obviamente, tem a SPMS, e a SPMS está a fazer imenso trabalho nesta área, e muito positivo. Exemplos também de iniciativa privada, há o Health for Portugal, que está a fazer um projeto com 88 instituições privadas e públicas, onde também está incluído um data lake. E, portanto, são bem-vindas essas iniciativas. E, portanto, as coisas têm que começar a acontecer. E, começando a acontecer, depois logo se pode ver onde é que se pode juntar e criar, de facto, uma boa utilização de dados de saúde. Uma pequena referência, antes de entrar exatamente na mesa, à importância dos céticos. Os céticos são muito importantes porque aqueles que querem transformar e têm que fazê-lo bem feito, não é? E têm que encontrar argumentos que derrubam os céticos. Se não houvesse céticos, as coisas havia um facilitismo a introduzir a transformação. Portanto, os céticos são sempre bem-vindos e devem conversar, mas devem escutar. Não podem ser céticos, só céticos, têm que escutar. Mas aqueles que querem transformar também têm que ouvir os céticos, porque são muito importantes para nós encontrarmos mais efetividade. Portanto, transformação, impacto. A transformação, no meu ponto de vista, está ligada, portanto, a uma necessidade de melhor gestão, boa liderança, cultura, a capacidade de investimento, envolvimento de profissionais e de sistemas, dos privados e dos públicos. Portanto, para transformar precisamos destes elementos. O impacto tem que ser medido, não é? Portanto, enfim, embora os profissionais de saúde não precisem tanto das medidas, como dizia o professor Tato Marinho, eu acho que o impacto tem que ser medido. E a medição que nós tivemos hoje é a aceitação dos portugueses em relação à transformação digital e como é que eles têm aceito e como é que eles têm usado. E foi, para mim, uma revelação que eu gostava de ter acesso a esse estudo até.
E, de facto, é preciso extrair dados, ir colecionando dados, não é? É preciso criar bases de dados, é preciso analisar essas bases de dados e gerir essas bases de dados, e é preciso também ter objetividade quando se trabalham e analisam esses dados. Para isto, este painel tem enfim, uma diversidade interessante para se abordar este tema da transformação e do impacto. Temos entre consultores, entre empresas de tecnologia que geram dados de saúde e também empresas com plataformas que têm, obviamente, sistemas de integração que são muito necessários quando se faz a integração dos dados. Para isso vamos contar com 5 palestrantes. Primeiro Nuno Marques, da Oracle, depois seguiremos para a Patrícia Câmara Borges, da NTT Data, a Sandra Teixeira, da Max Data, o João Miguel Silva, da Medtronic e a Célia Ribeiro, da Accenture. Eu vou seguir esta ordem, portanto, chamaria primeiro o Nuno Marques, da Oracle. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui convosco. Muito obrigado à PDSI, obrigado a todos por estarem presentes. O meu nome é Nuno Marques, eu tenho a área de saúde na Oracle Portugal. Queria começar a minha apresentação por um pequeno vídeo que vos mostra qual é que é o estado da Oracle, ou seja, eu vou começar pelo fim, costumo terminar com um vídeo, mas neste momento, como vamos falar de transformação digital, eu quero começar dando o mote por este pequeno vídeo que vos mostra como é que os sistemas da Oracle, ao dia de hoje, ajudam os profissionais de saúde e os intervenientes na área da saúde, que são os utentes, os cidadãos, o Serviço Nacional de Saúde, os médicos. Aqui temos um médico, temos uma paciente e temos o nosso sistema, que eu vos vou identificar de seguida, a fazer esta interação. We'll now jump back into the conversation to hear Dr. Feinberg sum up Julie's visit. All right, Julie, I'm glad that the pneumonia is resolving, but the blood sugars have been increasing, so there's a few things I want to do. I'd like to refer you to our dietitian to get you enrolled in our food prescription program, and we're going to have to increase the metformin, as we discussed. I'd like you to come back in about 3 months and get a hemoglobin A1C before that visit and we'll set all that up for you. Hey, Oracle, stop recording. During that visit, Dr. Feinberg and Julie had a full conversation. While they were talking, the clinical digital assistant was running in the background. It pulled out the clinically relevant information and generated a draft note for the doctor with proposed actions to review and sign. As you can see on the screen, the actions are now displayed for Dr. Feinberg to review, edit, and sign. Hey, Oracle, order metformin 850 milligrams, 1 POBID. Updating the current order to metformin 850 milligrams. You can change this order or sign it. Dispense 93 refills. I've changed the dispense to 90 and refills to 3. Sign it. The order for metformin is signed. Review generated note. Here's the draft note for Julie Smith. Entre o paciente e o médico, por exemplo, como é que foram as coisas, esse tipo de coisas. Esse assistente digital. The note for Julie Smith is signed. Send Julie an email in 1 week asking how she's doing and whether she's got enrolled in the food prescription program. Your reminder has been set to show up on Monday, September 25th at 9 a.m. Isso processa a receita e envia de forma eletrónica também para a paciente. Portanto, tudo isto fica registado e acessível não só ao paciente, como também a todo o ecossistema de pessoas que possam vir a interagir com esta paciente, quer seja nesta entidade, quer seja noutra entidade. Podemos parar o vídeo, não é preciso. Seguimos para a outra, deixamos estar a outra. Pronto, deixamos estar aqui. Pronto, eu fiz uma apresentação um bocado densa, ok? Portanto, são muitos slides, eu não os vou apresentar. Eles ficam depois disponíveis nos documentos da sessão. Convido-vos a verem. Esta sessão de transformação digital na saúde vem mesmo a calhar porque a própria Oracle também está a atravessar um processo de transformação. E porquê? Nós somos uma empresa de tecnologia,
que apesar de tudo sempre apostamos na área da saúde, e faz sentido porque nós somos o maior fabricante mundial de bases de dados, tudo aquilo que são dados estão seguros dentro das nossas bases de dados, temos também plataformas de segurança, como vocês sabem, e os dados sempre foram encarados com a mais extrema importância. E porquê? Porque os dados vão alimentar tudo aquilo que é a interação com o doente. Nós às vezes, eu às vezes estou a falar, por exemplo, falo com as minhas filhas, elas não têm uma que está em engenharia informática, e eu estava-lhe a explicar outro dia porque é que isto era importante. E expliquei-lhe com um exemplo. Olha, imagina que tu tens um percalço qualquer com um colega teu. Ele precisa de ir de urgência para o hospital e tu vais acompanhar. Quando te perguntarem, por exemplo, para lhe dar uma determinada dose de um antibiótico ou de qualquer coisa, quais é que são os medicamentos que ele está a tomar, tu não sabes. Não sabes a altura dele, não sabes o peso, não sabes uma série de coisas. É para isso que a Oracle está aqui. A Oracle está aqui porque nós temos esses sistemas, toda essa informação deve estar num registro eletrónico do paciente que é facilmente acedido por todos os sistemas. E ela perguntou-me logo, então, mas isso está em Oracle? Se está em Oracle, se o hospital não utilizar Oracle, não é? Ela está na universidade, sabe o que é o Oracle? Não. Usam sistemas, usa MySQL, por exemplo. E ela pergunta, então, mas se eles não tiverem Oracle, como é que funciona? É fácil. A Oracle disponibiliza uma série de interfaces, de interfaces de programação, de APIs, os tipos de informática sabem o que é isso, e eles vão interagir. Essas APIs vão buscar esses dados ao sistema de registro eletrónico de paciente da Oracle e podem interagir com as suas próprias aplicações. E ainda por cima, todos esses dados estão com extrema segurança. E vocês, se olharem por aqui, veem que nós temos apostado nessa área do Electronic Health Record e do Registro Nacional do Utente, mesmo antes da transformação que atravessamos agora. A transformação que nós atravessamos, pronto, vem inerente à cloud, não é? Portanto, nós também estamos a apostar muito na cloud, como todos os outros providers de tecnologia, normal, até aqui nada de novo, mas a Oracle, que em Portugal não é muito reconhecida por isso, mas nós somos líderes também mundiais em muitas áreas de aplicações, o ERP mais utilizado a nível mundial é o nosso, o sistema de hotelaria e de hospital e de gestão hoteleira mais utilizado a nível mundial também é o nosso, portanto há muitas coisas, muitas aplicações que não são muito conhecidas aqui em Portugal. E como nós tínhamos um gap aplicacional na área da saúde, a Oracle fez um investimento de 23 bilhões de dólares e comprámos um dos maiores players mundiais na área da saúde, que se chama Cerner. Não sei se vocês já ouviram falar. Portanto, neste momento a Cerner está totalmente integrada na Oracle, ok? E pronto, faz parte do nosso portfólio. Portanto, é um sistema de gestão hospitalar, é um sistema de gestão de saúde até para toda a população, quer do nosso país, quer de outros países, tirando partido da inteligência artificial e das capacidades dos sistemas de dados da Oracle. Nós começámos por adaptar portanto, as plataformas de saúde da Oracle com inteligência artificial numa primeira fase, para aliviar os profissionais de saúde daquelas tarefas mais corriqueiras, portanto, registro de dados após as consultas, esse tipo de tarefas já são feitos de forma automática, e neste momento temos também, vocês já ouviram falar certamente em inteligência artificial generativa, que é aquela questão de dar um contexto com os nossos dados à inteligência artificial. Mas como mesmo assim estamos a falar de saúde e a saúde não pode ser depositada nas mãos de um robô, não é? De alguém, de uma inteligência artificial. Não sei se vocês ouviram, na semana passada, um grupo de médicos nos Estados Unidos fez uma experiência que foi, mesmo com muitos dados, com um grande contexto de dados, interagiram com uma ferramenta de inteligência artificial, que todos vocês sabem qual é, portanto não vale a pena estar a dizer qual é que é, não é a nossa. E pronto, interagiram com essa ferramenta, e não sei se vocês acompanharam o estudo, mas o sistema começou por dizer algumas coisas, depois quando o médico perguntava se era
quando fazia perguntas mais a fundo, o sistema começou a fazer uma coisa que foi, diz-se em informática, começou a alucinar, começou com alucinações, começou a prescrever coisas já numa perspectiva de, bem, tu estás-me a perguntar isto, eu tenho de dar uma resposta, então vou-te responder assim, que é para acabar a conversa. Parecia uma pessoa em modo fuga, eu tenho de responder qualquer coisa. É o problema das máquinas, não é? Nós, na Oracle, para resolver esse tema, estamos a adiar um pouco a ida para essa área. Temos, neste momento, contratamos 200 especialistas na área da saúde para nos ajudarem a aprimorar o nosso motor de inteligência artificial generativa, ok? Que vai estar disponível na plataforma da Cerner até fevereiro de 2024. Outra coisa muito interessante, só para acabar, que nós estamos a fazer, e já agora também, pronto, que eu acho que é importante, já todos nós ouvimos falar da inteligência artificial. Nós também estamos a apostar muito na área de testes clínicos. Portanto, antigamente, como vocês, agora neste tema do Covid, percebemos todos que lançámos uma vacina com muito maior rapidez. Mas mesmo assim poderia ter sido melhor. Nós estamos a construir dentro da Cloud Oracle o maior supercomputador do mundo, todo ele baseado em processadores NVIDIA. A NVIDIA é um fabricante de unidades de processamento gráficos. E porquê unidades de processamento gráficos? Porque chegou-se à conclusão, após muitos anos, que como os dados de saúde e outros são muito grandes, realmente os GPUs, como são assim designados, são muito mais eficazes no tratamento de toda esta informação. Portanto, estamos também a caminhar para aí, também não só no auxílio às entidades hospitalares, como também às entidades que interagem, portanto, numa perspectiva de desenvolvimento de novos tratamentos com todo o ecossistema da saúde. Convido-vos depois a darem uma vista de olhos na apresentação que está aqui, tem isto tudo resumido. Convido-vos também a falarem comigo, caso queiram saber mais sobre estes temas. Agradeço mais uma vez a todos a oportunidade de estar aqui, em nome da Oracle. Portanto, muito obrigado. Obrigado, Nuno. Eu aprendi o que é uma alucinação informática, não conhecia. Deve haver um dealer de drogas para os sistemas informáticos. Muito bem. Muito obrigado, Nuno. Acho que foi muito interessante. Vamos ver como é que a Oracle também resolve alguns problemas que nós temos em Portugal. Espero que tenham soluções, mas ali o mais interessado do que eu estará o Dr. Nuno Costa, certamente. Relativamente à próxima apresentação, pois chamo então para seguir, portanto, a escala que tínhamos, a Patrícia Câmara Borges, da NTT Data. Aqui. Muito bem, muito bom dia. Agradecer à PDC o convite. É um gosto estar aqui, ainda por cima, reconhecendo muitas caras na plateia e voltando também a uma casa também que já foi minha. Portanto, eu sou alumna e ISCTE, portanto é sempre um gosto já tivê-los aqui neste auditório. Portanto, é sempre bom. Eu sou diretora de Saúde e Setor Público na NTT Data. E venho-vos apresentar aqui um projeto que foi desenvolvido em Espanha e que vem endereçar precisamente estas questões de dados que hoje já foram aqui amplamente faladas. De facto, o nome Infobanco não é do setor bancário, mesmo do setor da saúde, não está enganado. O nome, eu acho que efetivamente o nome não é muito feliz, mas foi o nome escolhido pelo cliente e, portanto, banco no sentido de banco de dados. Está aqui. Inteligência artificial em saúde. Pronto, de facto, isto é uma problemática, não, portanto, é uma tendência que hoje todos nós já vamos falando e, de alguma forma, não há projeto, não há cliente que não fale em inteligência artificial. Claro que sim. Nós sabemos que a inteligência artificial é um dos recursos mais preeminentes na área da saúde, portanto é incontornável. Inclusive existem vários estudos que indicam que entre 35% a 45% das horas gastas de trabalho em saúde poderão ser exponenciadas com o recurso de inteligência artificial, o que é extraordinário, mas
há uma coisa que está subjacente e que é necessário, que são os dados, não é? E nós precisamos efetivamente de ter mais e melhores dados em saúde, e não é no sentido, como dizia hoje o professor Tato Marinho, no sentido de obrigar os médicos cada vez a escrever mais e a ter mais trabalho burocrático, mas sim no sentido de terem os registros necessários para conseguir usufruir dessa informação. E, portanto, daí a importância dos dados. O contexto. O cliente deste projeto é a Conselheria de Sanidade da Comunidade de Madrid, portanto, que há de ser o equivalente a um Ministério da Saúde para a região de Madrid e que é responsável pela política de saúde de cerca de 7 milhões de habitantes. E debatia-se com a inexistência de dados integrados que lhes permitissem ter informação integrada, portanto, que fosse representativa daquilo que era os cuidados prestados naquela região. E estamos a falar que de dados destes vários hospitais e dos centros de cuidados primários que não estão integrados. Portanto, é uma realidade que não existe só em Espanha, nós também temos essa realidade em Portugal, ainda que exista alguma integração e alguma capacidade de visualização, mas na realidade, na perspectiva de termos uma base de dados única que nos permita trabalhar sobre, isso não existia, isso era um problema para eles, sobretudo tendo em conta a dimensão da região e da população abrangida. E, portanto, e também, já agora, da quantidade de dados que tinham dispersos. E, portanto, eles pretendiam melhorar aquilo que era a definição de políticas de prevenção numa lógica de population-based, pretendiam melhorar aquilo que era a capacidade de prestação de cuidados e também ter mais informação de suporte àquilo que é inovação e investigação biomédica. A par disto, temos um outro contexto, que é a criação do Espaço Europeu de Dados em Saúde, que já foi hoje também referido, e que também, no fundo, potenciava aqui o surgimento de um projeto nesta área. Pronto, então o desafio. O desafio aqui, e aquilo que o cliente pretendia, era a criação de uma plataforma inovadora que oferecesse um ambiente integrado para a recolha, o armazenamento e análise de dados em saúde e que no futuro pudesse integrar o Espaço Europeu de Dados em Saúde. E, portanto, aquilo que nos foi pedido foi basicamente, nós temos que trabalhar aqui uma arquitetura de dados de rede regional que fosse adaptada à saúde, porque efetivamente há uma realidade específica, o tipo de dados e a forma como nós partilhamos os dados entre instituições de saúde é diferente, com a fusão destas diferentes fontes, não é? Portanto, estamos a falar hospitais, centros e centros de saúde. Também aquilo que se pretendia era centralizar esta informação e minimizar estes silos de informação com aquilo que fosse uma visão global de toda esta população. Para além disto, também aquilo que se procurava era potenciar o acesso aos dados, ou seja, mais até do que termos, e para nos interessa ter a informação recolhida, se depois ela não estiver disponível. E estamos a falar de potenciar o acesso aos dados, seja por parte dos clínicos, seja por parte de gestores, mas também do próprio cidadão, não é? Portanto, hoje também já falámos na questão da possibilidade e da necessidade de termos o cidadão a poder consultar e a ser dono dos seus próprios dados. E, portanto, isto também era uma realidade que se procurava. Também um dos objetivos era otimizar os processos analíticos e, portanto, mais uma vez, naquilo que era o suporte à capacidade de decisão, nomeadamente estamos a falar aqui de decisão de gestão e, portanto, reduzindo custos. Eu, se tiver informação e souber se aquele doente já fez determinados exames, não há necessidade de os repetir e, portanto, isso eu consigo perceber se tiver informação agregada, se ele já os fez numa determinada unidade, não tenho que novamente prescrever um exame médico e, portanto, desta forma estou a reduzir custos. E também o que pretendiam era potenciar o valor dos dados em saúde para que permitisse a aplicação de tecnologia portanto, de inteligência artificial, portanto, modelos preditivos que pudesse, no fundo, planear futuramente as políticas e projetos utilizando esta tecnologia. Não menos importante, garantir o controle e confidencialidade na segurança dos dados, portanto, isso também era um dos requisitos que nos tinham solicitado. Isto só para dizer, eu não me queria alongar, só este slide dava quase muito tempo e, portanto, e não temos, não é? Só tenho 50 minutos, não é? Para falar. Mas isto só para dizer que, de facto, este pedido estava muito alinhado com aquilo que era a nossa visão daquilo que poderia ser um modelo futuro, daquilo que era a nossa política e prestação de cuidados. E que é uma prestação de cuidados que fosse population-based,
preditiva, personalizada, precisa, colaborativa, informada, acessível e sustentável. E eu referir aqui que o sustentável, não estamos a falar, fala-se muito hoje da questão da sustentabilidade, não estamos a falar de uma sustentabilidade só financeira, mas também temos sustentabilidade ambiental. E não é, e é de facto propositado que no centro de toda esta definição tem que estar o doente, mas também o profissional de saúde. Hoje em dia nós sabemos, até porque está sempre nas notícias diariamente, a necessidade também de se dar atenção àquilo que é o profissional de saúde e hoje em dia a necessidade de perceber o que é que instrumentos é que nós temos para reter e captar talento nas organizações é muito importante e, portanto, também dar-lhes as ferramentas, nomeadamente do ponto de vista de acesso à informação e condições de trabalho, de investigação e projetos mais aliciantes é sempre importante. Então, o projeto que a entidade foi desafiada foi implementar o Infobanco, que é uma solução tecnológica que no fundo agrega 3 plataformas. Portanto, tem um data lake, também hoje já referido como sendo uma das estruturas hoje que nos permite no fundo ter esta informação, e este data lake no fundo vai processar grandes quantidades de informação de diferentes fontes, neste caso estamos a falar sobretudo no caso dos centros de saúde e do hospital, e vai integrar esta informação clínica e administrativa, fornecendo aquilo que é uma visão panorâmica do percurso do doente. Também desenvolveu-se um repositório clínico padronizado, e, portanto, aqui já trabalhando aquilo que é a nomenclatura, portanto, a semântica e estes dados de forma a consolidar e a torná-los usáveis, digamos assim, tanto pelos clínicos como pelos gestores de informação. E depois tem uma camada também de análise de dados sobre a qual podemos depois aplicar também os projetos de AI, e também podemos ligar estes dois mundos, a prática clínica àquilo que também é a prática e a investigação clínica. Isto é um projeto que foi um projeto piloto que incidiu sobre o Hospital Universitário 12 de Outubro em Madrid e os centros de saúde abrangidos. Teve uma duração de 1 ano, com uma equipa de 15 pessoas, entre os quais tínhamos dois parceiros, e com um orçamento de 1,6 milhões de euros. A solução, e não vou entrar no detalhe técnico, mas só para vos explicar um bocadinho aqui o que é que foi aqui o processo. A construção do Data Lake consistiu basicamente no processamento da informação, como eu já expliquei, dos centros de saúde e dos hospitais, portanto, num processo ETL, processando grandes quantidades de dados RAW, portanto, dados crus, tal e qual como os médicos escrevem. Portanto, a preocupação, os médicos continuariam a escrever da mesma forma como escreveram, portanto, o objetivo não era mudar na origem estes sistemas, não havia tempo para isso, não, no fundo era trazer toda a informação, e depois numa segunda fase trabalhou-se essa informação, era fazer uma higienização dos dados, e depois dessa higienização dos dados houve uma normalização dos mesmos. Por exemplo, indicação, data de morte. Havia uma data de morte que estava a ser registada no centro de saúde e uma data de morte que estava a ser registada no hospital. Portanto, acordou-se que a data de morte a ser utilizada seria, por exemplo, a do hospital, porque se consideraria que essa seria a que estaria mais atualizada, a que chegaria primeiro. E, portanto, depois trabalhou-se esses dados de maneira a que depois, numa fase posterior, também se criasse uma camada de consumo. Para além do Data Lake, trabalhou-se aquilo que seria uma plataforma standardizada, nomeadamente com um OpenHR, onde criámos formulários que permitiam ao médico, por exemplo, aí já escrever de uma forma estruturada toda a informação. E, portanto, enquanto que numa primeira camada, no Data Lake, temos e potenciamos aquilo que é o consumo de dados em bruto, na plataforma standardizada já conseguimos trabalhar todos os dados numa perspectiva de uso primário e, portanto, com informação já standardizada e pronto, que pode ser utilizada para, numa segunda fase, ser interoperável com outros sistemas. Aqui é que foi colocada depois uma outra camada também de análise de dados para promover a investigação clínica. Pronto. A solução, o que é que foram pontos-chave aqui? Foi precisamente
a normalização dos dados, portanto a normalização semântica, utilizamos standards como no caso do SNOMED, não é? E aqui foi super importante, este trabalho foi um trabalho bastante extenso, mas que era absolutamente necessário, e depois avançámos para uma estrutura de dados normalizada no OpenHR e também com o standard OMOP. No caso da arquitetura, a preocupação foi ter uma arquitetura escalável, flexível, que no fundo pudesse dar resposta a outras utilizações necessárias do Data Lake. O modelo de segurança e governança de dados. Isto também é extremamente importante. Quando estamos a definir a qualidade dos dados, é muito importante definir quem é o dono dos dados e quem depois vai ser responsável por atualizar aqueles dados. E isto também foi uma das componentes do projeto que foi de extrema importância e de extrema relevância. A questão de ingestão e disponibilização dos dados, a componente interoperável, ou seja, para conseguirmos obter no Data Lake a informação, foi preciso também desenvolver aqui uma camada de interoperabilidade bastante grande e também garantir que depois tínhamos as APIs e a informação necessária para conseguir interoperabilizar, digamos assim, com os outros sistemas. Em termos de resultados, nada como pôr o cliente a falar por nós, não é? E aquilo que o representante da Comunidade de Madrid escreveu e acabou por ficar num caso de estudo que foi publicado, é que foi considerar o Infobank que foi um passo na frente da realização dos objetivos de implementar um sistema de saúde muito mais eficiente, com melhor serviço para os 7 milhões de cidadãos que utilizam os serviços de saúde da Comunidade de Madrid. Estão orgulhosos, eles e nós, também de termos desenvolvido o projeto, de avançar com um sistema pioneiro no setor da saúde que nos posiciona como uma das entidades mais avançadas em matéria de saúde para que os cidadãos tenham uma melhor experiência e possam continuar a confiar no sistema público como têm feito até agora. Este foi de facto um projeto que ainda só está em piloto, ou melhor, portanto, a primeira fase foi desenvolvida e neste momento estamos a avaliar precisamente os próximos passos, mas os resultados que foram obtidos foram bastante entusiasmantes e que nos estão a permitir perspectivar vários projetos. Temos aqui alguns dados, o número de registros de pacientes no Data Lake, no registro de pacientes no repositório estruturado, assim como é o OMOP, portanto, na realidade foram exatamente os mesmos. O número de casos de uso já aplicando a inteligência artificial, que este era um dos objetivos do projeto, e posso-vos dizer, por exemplo, um exemplo de um dos projetos que foi feito utilizando a inteligência artificial foi a utilização de um algoritmo que é um algoritmo SPARR, que é um algoritmo escocês que no fundo permite fazer um scoring de risco de doentes que possam estar em lista de espera e, portanto, para percebermos qual é o risco que eles têm de internamento num período de um ano. E, portanto, conseguimos classificar 481.478 pacientes utilizando a inteligência artificial com base nesta informação que tínhamos disponível no repositório de dados. Próximos passos, e assim termino. A implementação do Infobank na extensa rede de hospitais da região, com grande abrangência destes dados. Portanto, o objetivo é não ficarmos por aqui por este piloto, que foi um hospital e os centros de saúde que o circundam, e, portanto, o objetivo agora da Comunidade de Madrid é estender o projeto aos diferentes hospitais, e a ligação ao Espaço Europeu de Saúde, que eu tinha referido no início da apresentação, que permita, no fundo, a partilha dos dados e o desenvolvimento de projetos conjuntos entre diferentes Estados-membros e, portanto, haver efetivamente uma partilha de informação que é aquilo que se pretende. Pronto. Agradeço. Muito obrigada. Se tiverem alguma questão, estou disponível. Obrigada. Muito bom dia. Começar por agradecer à PDSI, à professora Helena Monteiro, à professora Filipa Fisch, pelo convite à Max Data para estarmos aqui mais uma vez. Nós estamos com a PDSI já há uma série de anos e é sempre bom para nós vir aqui e assistir a estas apresentações que vimos esta manhã. Eu acho que foi das sessões que eu mais gostei até agora, todas as que assisti. Tivemos um conjunto de participantes muito bom de manhã. Muito obrigada. Bom, para começar, que isto funciona? Funciona. A Max Data é uma empresa portuguesa, é uma PME,
com as dificuldades que isto representa em Portugal. Nós trabalhamos neste setor da saúde há 40 anos a disponibilizar uma solução de gestão de laboratório que se aplica aos laboratórios de patologia clínica, anatomia e genética. É uma área nos hospitais que está sempre escondida, nós só damos conta dela quando não funciona, ou quando se atrasa, ou quando tem uma atualização de um sistema. Normalmente funciona de forma tão serena que não damos conta que de facto tem um sistema atrás e tem uma complexidade grande dentro da sua operação. Portanto, o meu nome é Sandra Teixeira, eu sou uma das administradoras da Max Data e hoje venho-vos apresentar um caso que nós tivemos numa unidade de referência do norte do país, um hospital universitário, onde nós fizemos uma mudança com a nossa solução, uma mudança que abarcou 4 eixos dentro do hospital. Portanto, nós começámos por fazer uma atualização tecnológica do laboratório, quer em termos da solução, em termos funcionais na utilização para os utilizadores, quer em termos de tecnologia na componente de base de dados. Esta atualização teve uma implicação também na atualização da prescrição eletrónica, que era utilizada pelos profissionais de saúde para fazer a prescrição. Na área das colheitas, as colheitas de sangue têm que ser registadas no sistema, quer na componente de internamento, de urgência ou de consulta externa nas centrais de colheitas. E otimizar, então, também a central de colheitas e garantir, no final, a rastreabilidade de todo o processo das amostras de sangue que circulam dentro do hospital e são muitas vezes enviadas para prestadores externos para realizar estes processos. Dentro de um hospital, normalmente 70% das decisões obrigam a ter análises clínicas. Portanto, o laboratório recebe diariamente um volume muito grande de tubos para realizar os exames. Portanto, qualquer mudança que se faça dentro do sistema do laboratório tem impacto sempre dentro do laboratório e fora do laboratório nas áreas da prescrição. Portanto, aqui nós temos sempre um impacto na urgência, que está a trabalhar 24/7, no internamento, no hospital-dia e na consulta externa, áreas que dependem dos resultados produzidos pelo laboratório. Portanto, aqui, quando nós fazemos esta mudança, nós falamos num serviço que está disponível 24/7, nós vamos ter que o parar para fazer a mudança e recomeçar quando tivermos tudo pronto para avançar com o sistema. Temos que produzir cerca de 25.000 exames por dia, portanto o sistema tem que estar sempre a produzir. Neste caso em particular, tivemos que formar 4.000 profissionais de saúde. Os nossos resultados têm que ser entregues, 80% deles, em 8 horas. Portanto, desde que nós recolhemos o sangue até que produzimos o resultado, não devem passar mais do que 8 horas, porque os profissionais estão à espera dos resultados. E no caso da urgência, o tempo máximo para a entrega destes resultados aqui foi definido como 3 horas. Nós tínhamos que garantir que, ao fim de 3 horas, os resultados, ou no limite máximo de 3 horas, os resultados da urgência têm que ser disponibilizados. Para realizar este projeto, eu trago alguns números daquilo que foi a complexidade para nós, apesar de estarmos a falar, como a Patrícia apresentou há pouco, uma equipa de 15 pessoas e 4 meses e meio de projeto, o valor não tem nada a ver com aquilo que a Patrícia apresentou, portanto, isso era Espanha, Portugal é muito diferente, mas foi um projeto que representou 4 meses e meio de trabalho, 15 profissionais de saúde a rever tudo o que é um processo dentro da instituição, a formação de 4.000 profissionais de saúde em 55 sessões de formação presenciais e vídeos que nós disponibilizámos para poder formar os profissionais que não podiam estar presentes nas sessões que tínhamos. Tivemos que reformular e implementar 20 circuitos de operação, portanto as operações normais dentro de um laboratório, desde a saída dos tubos, dos PIs até à entrada e a produção dos resultados. Tivemos que fazer uma migração de 15 milhões de registros e, mais complicado, e nós vimos há pouco o Dr. Paulo Freitas que o Amadora Sintra tinha 17 aplicações, nós neste caso tivemos que integrar com 14, em HL7, em maior parte dos casos, portanto, mas no dia D da mudança do projeto tivemos que ativar as 14 integrações que tiveram que ser todas refeitas e garantir que estavam operacionais. A maior parte das soluções que existem dentro de um hospital, dos sistemas de informação, dependem de dados que são fornecidos pelo laboratório. Portanto, e no laboratório temos uma dificuldade acrescida, nós não temos que integrar só com aplicações, nós temos os equipamentos que produzem efetivamente os resultados, onde entram os tubos, rodam e sai um resultado, acontece magia, para mim pelo menos que não sou desta área, e nos equipamentos nós tivemos que ligar neste caso com 42 equipamentos, portanto são equipamentos que também estão a trabalhar normalmente 8 horas os que não são de urgência, os outros que são de urgência trabalham 24/7 também.
Portanto, e como é que nós fizemos este processo? Nós não podemos fazer esta mudança de sistema de forma faseada, não podemos ir arrancando serviço a serviço, nós temos que escolher um dia com o hospital, escolhermos o dia 22 de março de 2022 e às 3 da tarde nós fazemos sempre estas atualizações às 3 da tarde, porque o volume grande dos laboratórios acontece de manhã, até às 2 da tarde já chegaram a maior parte dos tubos que têm que sair naqueles dias, os resultados são produzidos até às 3. E nós conseguimos então, a partir dessa hora, o volume de trabalho baixa, passamos a ter alguns tubos de urgência e passamos a ter a urgência e alguns tubos do internamento e a partir dessa hora conseguimos então fazer o processo de mudança. Portanto, às 15 horas nós parámos a prescrição, portanto a partir daquele momento não entram mais tubos na versão antiga, ativámos a nova solução do laboratório, ativámos a componente das integrações todas, que já estavam testadas a priori, claro, ficou tudo ativo, ativamos a prescrição, ativamos o novo módulo de colheitas e ativamos a visualização de resultados. Portanto, a partir daquele momento conseguimos começar a trabalhar na aplicação nova. Assim que se terminam os exames que chegaram até às 15 horas, conseguimos fazer a mudança dos equipamentos. O tal processo acrescido que temos dentro do laboratório não é mudar a ficha das integrações, é mudar cabos, muitas vezes, para ativar os 42 equipamentos que tínhamos dentro do laboratório. Temos depois a última fase, que normalmente ocorre até 15 dias após a entrada em produção destas soluções. Estamos a falar de exames de microbiologia, por exemplo, que são exames que demoram até 15 dias a sair resultados, ainda estão a ser produzidos na aplicação antiga, portanto o laboratório durante mais ou menos 15 dias mantém 2 soluções ativas, uma só para terminar os exames que não saem naquelas 8 horas que tínhamos falado, e que saem daí a mais ou menos 12, 14 dias, e essa informação é então migrada para a nova aplicação, para depois termos então o momento certo de desligar a aplicação antiga e fica só a nova a decorrer. Portanto, estas mudanças são sempre go-lives que nós chamamos em Big Bang, entra tudo no mesmo dia, o impacto grande é primeiro dentro do laboratório, a seguir em todos os pisos, onde há prescrição e visualização de resultados, porque os profissionais de saúde começam nesse dia a ver uma aplicação nova e a utilizar uma aplicação nova. Portanto, é uma dificuldade acrescida, tem que se dar algum acompanhamento e se há uns anos isto não acontecia, e nós temos 40 anos de experiência no setor, portanto estamos habituados a fazer mudanças desde 1980, 1990, em que os hospitais trabalhavam em papel, portanto a mudança para um sistema informático não era tão complexo, o grau de dependência era muito menor. Hoje em dia, fazer este tipo de mudança com o impacto acrescido que traz na instituição, já ninguém está pendente de esperar para ver se a solução demora a entrar ou não demora, não há tolerância. E isso é visto por uma das métricas do projeto que o hospital nos pediu. Era preciso avaliar, e por aqui é que nós íamos, o sucesso da aplicação e se efetivamente o laboratório estava a trabalhar de acordo com o que era suposto. Portanto, nós tínhamos que ter um tempo médio de entrega de respostas. Portanto, num dia que nós estamos a mudar o sistema, e aqui temos o tempo antes da entrada da solução, o tempo de entrega médio dos resultados de urgência, os tais que estabelecemos como objetivo 3 horas, e depois temos os primeiros 3 dias. Portanto, quem já acompanhou uma entrada em produção sabe que o primeiro dia é muito complicado, a primeira noite é muito difícil, mas nós temos que continuar a entregar resultados porque há doentes na urgência e ninguém quer receber resultados em papel, portanto eles têm que entrar na aplicação. Portanto, antes da entrada da solução nós tínhamos 3 horas e 22, mais ou menos de média. No primeiro dia de entrada em produção tivemos 4 horas e 37, é normal no primeiro dia, é difícil, há pouca tolerância, mas é praticamente impossível nós conseguirmos garantir que toda a gente usa de forma muito, muito eficiente no primeiro dia, mas os tempos foram melhorando e ao fim do terceiro dia então conseguimos ficar abaixo do que era a média expectativa com a entrada em produção da solução. Portanto, a partir do terceiro dia já estávamos a entregar resultados de acordo com o que era suposto. Portanto, como grandes benefícios do projeto, e nós acreditamos que entregamos, a maior parte das instituições que trabalham connosco, portanto, cerca de 85 hospitais públicos em Portugal trabalham com as nossas soluções, portanto, trabalhamos com quase todos os hospitais, têm a nossa solução implementada no laboratório de patologia clínica, portanto, se vocês já fizeram análises nestes hospitais, fizeram com as nossas soluções. Portanto, nós, com esta solução, há uma maior rastreabilidade de tudo o que são tubos dentro de um hospital, portanto, o hospital sabe sempre onde é que está cada tubo, o que é que está a acontecer, cada tubo, cada amostra, e o que é que está em falta e quanto tempo demora até ser entregue. Conseguimos aumentar a eficiência, nomeadamente no agendamento das colheitas. O doente já consegue sair da consulta sabendo qual é a data prevista para a sua colheita. Conseguimos desmaterializar alguns processos que ainda estavam em papel, portanto, hoje em dia esta área de laboratório já está muito modernizada, a maior parte já tem sistemas informáticos de grande complexidade, mas ainda tem alguns processos em papel, portanto, nós estamos neste processo de desmaterializar tudo o que é papel dentro do laboratório e no final a uniformização dos processos de integração, que é sempre
na maior parte dos processos, um calcanhar daqueles. No nosso caso, não, nós integramos sempre com 14 ou mais aplicações, portanto, aqui faz parte, já estamos habituados, mas é sempre preciso uniformizar, garantir que o standard é utilizado na maior parte dos casos. Portanto, e é tudo, acho que não me alonguei, cumpri o tempo. Muito obrigada. Resolvo o agradecimento que o Luís já fez, pertence à Medtronic também, naturalmente, como já perceberam pelo layout. Exato. Só para não sei, ok, está certo. Pronto, então vamos falar de contas estratégicas e na verdade faz esta ponte como o portfólio todo, daí o convite e o Luís ter no fundo mais ou menos encaminhado para mim, porque acabo por tocar no portfólio completo da Medtronic e tento linkar o que é que nós, como uma empresa de MedTech, não é, de equipamento médico, gerando os dados. O prisma é um pouco diferente do que tem sido posto até agora, porque naturalmente a conversa foi na ótica da recolha dos dados e como é que os processamos. Aqui é no fundo a criação dos dados através dos devices. É um bocadinho por aí que eu vou tentar para a apresentação. Está um bocadinho mais macro, porque lá está, queria só dar os exemplos de diferentes áreas nas quais interagimos. Não vai ao detalhe de funcionamento, portanto, sendo um bocadinho nu versus outras apresentações, mas espero que isto corra de acordo com a expectativa de todos. Como disse, Medtronic, como sabem, é uma multinacional, trabalha em milhentas áreas. Nós fundamentalmente cobrimos cerca de 70 condições clínicas e por aí, sabendo que temos devices que interagem com 70 condições, é natural que vamos gerar uma quantidade de dados enormíssima. E daí também surgiu o problema natural. Queríamos tratar mais pacientes? Sim, queremos. Limitante, temos 24 horas no dia, portanto não dá para fazer mais com isso. Vamos começar a gerar mais dados, vamos, como é que os processamos? Estamos aqui a criar uma layer enorme de informação que tem que se conseguir processar. E depois é um desafio para a etapa seguinte, não só na criação dos dados, mas também o seu processamento. Pronto, pela cobertura global que temos, em mais de 150 países, naturalmente, temos essa cobertura e essa capacidade de recolha de dados que nos permite fazer clustering de tudo o que nós quisermos, na verdade, e começamos esta fase muito a montante da criação da informação. E era um bocadinho este o overview muito rápido que queria dar sobre a Medtronic. Entrando um bocadinho mais em detalhe, mas, como disse, sendo ainda muito superficial, desculpa, isto no fundo é o desafio. While there will always be more patients to manage, there will never be more time to manage them. Portanto, continuamos a ter mais doentes, temos mais informação. O que é que temos com mais informação? Ou tratamos como sempre os tratamos, é um processo clínico normalíssimo, ou como é utilizamos este tipo de informação de uma forma inteligente. E percebemos sempre o desafio clínico, como o professor Rui Tato Marinho referiu, mais dados, não é para depois pôr o clínico a processá-los todos, porque isso é inviável, como é evidente. Temos sim que ter essa informação toda processada a montante, triada de alguma maneira, ou tentaremos ir por esse caminho, para que depois seja realmente útil para a prática clínica. É no fundo isso que se pretende. O que é que a Medtronic faz? Como é que está dividida? Nós, como referi, isto já agora, isto é aquela câmara que o professor Rui Tato Marinho referiu, não sei se consegue perceber, é uma endoscopia, é uma câmara que tem software, tem algoritmia por trás, tem AI por detrás, que permite fazer alguma detecção. Isto é um exemplo muito prático. Na verdade, estamos aqui para num dos casos que é dentro da Medtronic é um nicho, acaba por ser um nicho, mas nós trabalhamos em múltiplos portfólios. Aqui também é endoscopia, aqui no fundo é um pacemaker pequeno, também já recolhe uma quantidade absurda de dados que permite ser processado posteriormente. Portanto, temos uma miríade de áreas nas quais interagimos. Para não estar a demorar mais tempo, pronto, estamos divididos por 4 áreas de negócio e de interação, que é a parte cardiovascular, a parte de cirurgia, com a robótica que está tão na moda, neurociências e diabetes. Vou-vos dar um exemplo de cada um deles, só para ser uma coisa muito highlight, muito chamativa por cada contexto, mas podemos desdobrá-las, porque cada uma delas, todas elas têm já muitos dados a serem gerados e muita tecnologia por trás e AI a trabalhar estes mesmos dados. Na parte cardiovascular, a Medtronic sempre é habituada a trabalhar no fluxo todo, no setup clínico, através da formação, através da preparação de como é que se faz os procedimentos de eletrofisiologia, de pacing, de tudo, cirurgia cardíaca, o envolvimento do paciente com a formação também, novamente, monitorização através dos nossos devices, que tinham já consolas e programadores in loco, no momento, a avaliação, pessoalmente dando esse apoio, essa assessoria em contexto clínico e depois, no fundo, ajudar essa prática. Com esta criação de dados, no fundo, estamos a mudar bastante o paradigma neste contexto, porque os dados são todos gerados. No caso já posso falar do seguinte, no caso dos heart devices, na verdade, é implantado, há uma consola que transmite a informação desse mesmo pacemaker que está implantado para um sistema de cloud, para um sistema de servidor, o que for, e posteriormente tem uma aplicação no clínico que permite aceder a esses dados, tomar decisões clínicas informadas. Não pretendemos com isto que este mecanismo seja automaticamente um atuador para reprogramar o pacemaker, isto ainda é ao encontro do que o colega da Oracle estava a dizer. Tem que haver uma governança muito forte sobre a AI, para que depois não comece a haver este burnout da própria plataforma. Portanto, esta capacidade de recolha de dados, algoritmia e AI tem que ser muito bem balizada para que as decisões sejam tomadas conscientemente. Por isso mesmo, no caso da cardiovascular, nós temos estas soluções integradas em todo o portfólio,
mas estamos a aplicá-la já e com prémios e com reconhecimento, no caso de uns monitores cuja função é simplesmente a identificação de síncopos, fundamentalmente, que não é atuador, é assim, vai ter a AI já associada para a reprogramação, para mudar os seus limiares de sensibilidade, para dar menos falsos positivos, no fundo, ter níveis de alerta um pouco diferentes. Isto é um mero exemplo, e está um bocadinho aqui a dar aqui umas pinceladas em diferentes contextos. Como disse, isto no fundo é a materialização. Temos no fundo o device, temos uma app que pode estar no telemóvel do doente para no fundo transitar essa informação, ou do próprio clínico, que comunica com o servidor, um modelo de cloud, ou um modelo que se possa depois assim evoluir de uma forma diferente, e no fundo todo este sistema está de certa maneira integrado entre o doente, entre o prestador e no fundo os dados todos que estão a ser processados, que são da propriedade, e são integralmente da propriedade do prestador e do doente, nunca da Medtronic. Nós funcionamos simplesmente como no fundo, articulamos. No fundo, ele também acaba por ser um facilitador, e porque o device é da indústria, como é evidente. Saltando para outro contexto, medical surgical, a parte de cirurgia, isto aqui isto foi criado e teve uma gênese médica, como é evidente, como a maioria das inovações o tem. Há muita gravação hoje em dia de cirurgia, há muita necessidade de tomar decisões depois a posteriori, reavaliar processos, otimização de processos, formação. E isso era uma necessidade que os médicos tipicamente vêm com uma penzinha, gravam a sua cirurgia, chegam a casa, processam a cirurgia, processam o seu vídeo e enviam para a formação. Também neste sentido, temos já uma consola que permite fazer uma gravação em live, em tempo real, anonimizando todo o procedimento cirúrgico, só interagindo com o próprio procedimento. Assim que a câmera é retirada, tudo é anonimizado. Fica em sistema de cloud de informação, acessível só para o clínico e para a sua equipa, também que eles definam, para poder fazer identificação de períodos específicos de procedimentos cirúrgicos, para otimização, para formação, e no fundo para disseminação e para publicação. Pronto, acaba por ser um bocadinho mais uma plataforma que vai em linha com a recolha de dados, vai em linha com a algoritmia que pode, no fundo, otimizar os procedimentos, e para dar, no fundo, mais um exemplo de um outro contexto nos qual interagimos. Isto é um bocadinho, é só para ter no fundo, desculpa o termo, bonecos, para poder pôr. Esta é a consola, esta é o controller, a app, que permite parar e gravar, na verdade, e por algum tipo de anotações. Depois o clínico, ou quem quer que tenha acesso, que é atribuído por parte da entidade hospitalar, fazer o seu processamento dessa informação, pondo flags onde acha que é relevante comunicar, pondo esse tipo de disseminação. E este acho que vai dar aqui o vídeo, pronto. Está minúsculo o vídeo, mas estou a perceber que está um procedimento cirúrgico, está a ser gravado, assim que a câmera é retirada, automaticamente o algoritmo anonimiza a imagem e faz no fundo com que isto possa ser comunicado e possa ser utilizado em contextos académicos e em contextos de formação. E tudo isto está na Amazon Service, Web Service, na verdade, portanto, é um sistema de cloud, novamente, não será propriedade da empresa, será propriedade sim do doente e da instituição que está no fundo a prestar o cuidado. Outro exemplo, saltando agora para a parte das neurociências, no contexto da coluna, isto é, novamente, mais um caso, temos o UNID Adaptive Spine Intelligence, fundamentalmente tudo o que é procedimentos de coluna, e partiu da deformação, isto foi um projeto americano de dois ortopedistas, queriam perceber como é que era a planificação de toda a sua correção postural que iam fazer com o procedimento de coluna, antecipar a biomecânica do doente a posteriori, no fundo tudo isso envolve procedimento de sinal, de imagiológico, mas também procedimento através de grelhas, através de escalas, tudo isso é processado, é planificada a cirurgia, são avaliados esses tais biomarcadores e o próprio implante é deformado à barra e os parafusos de acordo com aquele doente. Portanto, tudo isto está no fundo integrado, permite todo esse seguimento. Isto novamente é mais um exemplo. Tem aqui a app para o clínico ver as imagens, tem no fundo via telemóvel ou via uma consola normal, permite planificar a sua cirurgia, perceber quais são os ganhos que irá ter ou não, ou as dificuldades que poderá ter, porque em grandes deformidades, naturalmente, há sempre limitação em alguns aspectos, e no fundo construir o implante, a barra, adaptada ao doente. Acho que isso é uma coisa que é inovadora. Fizemos um primeiro caso agora recentemente em Portugal e esperamos que isto desenvolva naturalmente. Por fim, ainda enquanto também do exemplo que também já falamos aqui no início da sessão da manhã, da parte da diabetes, temos também na parte da diabetes, que é o ultimário que referimos, no fundo o próprio sensor e a própria bomba de diabetes já é uma bomba inteligente, já permite essa autorregulação, e é um projeto que estou aqui a dar como exemplo, porque estamos a desenvolver plataformas de AI por detrás, juntamente da Associação Portuguesa de Doentes Diabéticos, na verdade, a APDP, para recolher, eles recolhem os dados, têm toda essa informação e conseguem processar os dados de forma a criar cada vez mais mecanismos de aprendizagem para essa autorregulação. Isso é melhor para o doente, como é evidente, que é um tratamento mais em contínuo, é melhor para o clínico, é um fardo enorme que se tira, e economicamente, naturalmente, acho que é inquestionável o ganho que se consegue ter por estes mecanismos.
Foi, no fundo, assim, 4 áreas, os 4 portfólios que a Medtronic tem, demonstrar que cada uma delas podia ter esmiuçado muito mais, podia ter tentado em muito mais detalhes de produto, acho que não é o scope, é mais só dar uma ideia de que a montante estão-se a gerar muitos dados, sim, e no fundo como é que os trabalhamos? Temos de ser conscienciosos sobre o mesmo, claro, para que as questões sejam inteligentes e benéficas para todos, mas depois temos todo este trabalho de integração, que tem sido, acho que é a palavra que mais ouvi aqui, foi dados e integração, acho que são os desafios maiores que temos pela frente. E acho que foi bastante rápido, diria eu. E obrigado. Bom, muito obrigada. Portanto, cabe-me a mim fazer aqui o compasso de espera entre o término desta conferência e o almoço que aí nos espera. Agradecer em primeiro lugar à PDSI também pelo convite, e é um gosto estar aqui no ISCTEC, também foi a minha casa, portanto ao longo de hoje tivemos aqui imensos antigos alunos, e eu tive o prazer de participar numa das primeiras edições do mestrado em Gestão de Serviços de Saúde, organizado aqui pelo ISCTE, e portanto é sempre um gosto voltar aqui a esta casa, e muito obrigada mais uma vez. Portanto, a Accenture, estou aqui em representação dela, portanto, eu sou o Senior Manager na Accenture e dedico-me exclusivamente à área da saúde. Portanto, quando vi o tema lançado pela PDSI, portanto, falar no fundo de transformação e do impacto que o digital tem na saúde, faz sempre sentido, e principalmente sendo a Accenture, portanto, uma empresa líder no mercado nacional e internacional, naquilo que são estudos e avaliações daquilo que são impactos e como é que a tecnologia pode de facto ajudar e pode contribuir para a melhoria daquilo que são as condições de saúde e aquilo que são os serviços prestados, e pelas suas várias áreas de trabalho que a Accenture disponibiliza. Portanto, o típica área de estratégia e de consultoria, áreas mais voltadas para aquilo que são estratégias de interatividade e de criatividade, e como é que a tecnologia, portanto, pode juntar os mídia para utilizar a tecnologia nesse propósito, e o tradicional, obviamente, as nossas áreas tecnológicas e de operações, e contamos, portanto, para isso com vários profissionais aqui em Portugal e não só. E, portanto, quando pensei sobre o que vos trazer hoje para vos apresentar, olhei um bocadinho para aquilo que é o desafio da saúde em Portugal e não só, e todos hoje já ouvimos falar sobre os temas do acesso, dos temas da experiência quer dos utentes, quer dos profissionais de saúde, e da grande dificuldade que é irmos de encontro a que seja uma experiência positiva. E no final do dia o que queremos é resultados, e esses resultados são melhoria em caso da doença, melhoria no caso da prevenção, para evitarmos a doença, mas acima de tudo que sejam resultados que sejam sustentáveis, resultados que sejam benefícios efetivos. E claro que é invariável pensarmos o que é uma experiência positiva na saúde. E fui buscar alguns dos estudos que fazemos em termos internacionais, e verificamos que cerca de 42% dos utentes que responderam a alguns dos nossos inquéritos indicam que, de facto, o que é importante num atendimento e numa experiência é que o médico os ouça, que esteja atento, que esteja a olhar para os olhos da pessoa, e que, de facto, lhe consiga dar um apoio técnico, claramente, sobre a doença ou sobre a necessidade que o levou a recorrer a um profissional de saúde, mas acima de tudo também que lhe forneça um apoio emocional. E este é um tema que é particularmente querido dentro da Accenture. Portanto, o nosso tema dentro da saúde é Humanizing Healthcare, exatamente na perspectiva de humanizar aquilo que são os cuidados de saúde através da tecnologia. E depois fui buscar outra percentagem também de um estudo nosso,
que efetivamente revela que é um número bastante, de facto, elevado, foi um número que me impressionou. 97% dos executivos de saúde acreditam que, de facto, a inteligência artificial é a estratégia correta para um programa, de facto, de transformação da sua organização e que, nos próximos tempos, serão exatamente os mecanismos que podem levar, e já hoje ouvimos falar aqui de muitas iniciativas, portanto, logo no início da manhã foi revelador exatamente do programa daquilo que o nosso SNS também quer fazer nesta área de reinvenção e de avanço tecnológico. E antes de vos mostrar aqui dois casos muito simples, portanto, não alargando muito, deixava aqui uma citação que me parece, às vezes, quando a leio, bastante agressiva, mas eu acho que de facto é verdade. Hoje em dia, de facto, a inteligência artificial pode vir a ser aquilo que nós, na altura, se considerou como uma grande evolução, como o caso da eletricidade e em termos muito mais remotos, o próprio fogo. Mas, de facto, é algo que vai contribuir para a mudança e alguns de nós que já estão na saúde de facto, há muitos anos, no meu caso já há quase 20 anos, ou há mais de 20 anos, temos vindo a notar um percurso e uma evolução dentro daquilo que são os sistemas de informação e que há 20 anos falava-se de facto de repositórios e de colocar inputs em sistemas que depois muitas vezes não eram utilizados apenas no dia-a-dia para a prática clínica, mas hoje em dia já olhamos para eles numa perspectiva de investigação, numa perspectiva de perceber qual é o próximo passo que pode ser dado para a evolução. E trago-vos aqui dois exemplos. Um exemplo está muito na moda, não falar de inteligência artificial, mas na perspectiva generativa. O chat GPT, e neste caso aqui o GPT versão 4, disponibilizado pela Microsoft. Eu trouxe este exemplo porque acho que é um tema que nos remete para a primeira estatística que vos trouxe aqui hoje, que tem a ver com o facto de os médicos, de facto, passarem tanto tempo a olhar para um computador. Hoje vimos a imagem aqui do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, que nos mostrava 6 médicas, se não me falha a memória, a olharem para computadores completamente de costas para qualquer coisa e completamente absorvidas naquilo que estavam a fazer. E acho que este é um exemplo muito interessante que nos mostra como é que a tecnologia de facto pode olhar para aquilo que está escrito, para aquilo que está ditado, ou até escutar. Portanto, também ouvimos já aqui hoje o colega da Oracle a falar sobre a possibilidade de termos já dispositivos que ouvem a conversação entre o doente e o médico e podem apurar aquilo que é de facto útil e transformar em informação organizada, como aqui está, utilizando um protocolo SOAP, e além disso também incluindo prever aquilo que possa ser depois uma codificação clínica, que possa depois derivar em códigos para futuros faturação, para a faturação e para o controle, efetivamente, da produção. E eu acho que este é um tema que ainda está a ser trabalhado, que há de ser a realidade no futuro, mas que de facto vai acelerar e muito ir tentar retirar estas imagens que ainda vemos nos hospitais hoje em dia de médicos. Quando eu digo médicos, estou a dizer médicos e enfermeiros. Os enfermeiros passa-se exatamente a mesma situação. E outros profissionais de saúde que de facto dedicam imensas horas a olhar para processos e tentar inferir e retirar informação de lá quando poderia de facto ser organizada de uma outra forma e a maneira como olham para estes dados poderia ser de facto diferente. E para terminar, e portanto e também para não me alongar muito mais, trago uma outra de um projeto que estamos a fazer, não aqui em Portugal, portanto, mas aqui na vizinha Espanha, e que se prende aqui com o tema não só dos utentes, mas relacionado com os próprios profissionais. Aqui os nossos vizinhos estão exatamente com o mesmo problema que nós, portanto o tema dos profissionais e da saída dos profissionais de saúde para o setor privado e não só, portanto, para fora do próprio país, e desafiaram-nos, portanto, de facto, a construir um modelo de simulação para
tentar prever e tentar identificar aquilo que possam ser riscos de desvínculo destes profissionais no Serviço Nacional de Saúde. E de facto, estes modelos que reúnem grandes quantidades de informação e que nos permitem ter algoritmos que conseguem simular e prever determinadas situações com determinadas variáveis, definindo corretamente uma função objetiva do que é que queremos medir e o que é que queremos saber com aquela simulação, permite de facto antecipar aqui alguns problemas e tentar atuar, seja a nível da formação, seja a nível de alguns incentivos, às vezes até na área de investigação, e dar tempo dedicado. Hoje também já ouvimos falar aqui do tema dos cirurgiões e da dificuldade que é manter cirurgiões dentro dos centros hospitalares, porque não os queremos pôr de facto a olhar para computadores e a olhar para a informação que não esteja trabalhada. O que queremos é que eles se possam dedicar a trabalhar e olhar para estes robôs que surgem agora como facilitadores também do seu trabalho, e dar-lhes esse tempo dedicado e que pode ser exatamente um dos elementos motivadores para que se mantenham no Serviço Nacional de Saúde e se mantenham nas suas posições. E portanto é um trabalho que está em curso e que de facto penso que virá a trazer resultados muito positivos. Peço desculpa. E, portanto, termino com o nosso propósito, que é efetivamente a entrega de tecnologia, cuidando sempre daquilo que é o lado humano e a criatividade humana. Muito obrigada mais uma vez.